Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar então que as pessoas possam ir entrando para que a gente possa iniciar mais essa sessão de conversando com o meu médico, onde a gente vai poder discutir hoje um assunto muito interessante que é lipoaspiração, lipoescultura, que é um momento onde a gente vai poder tirar muitas dúvidas, né? Vocês podem se sentir totalmente à vontade para fazerem as perguntas de vocês aí no quadradinho do Instagram, certo? Então, hoje a ideia é que a gente fale sobre lipoescultura, sobre lipoaspiração, aspectos, perguntas muito comuns que as pessoas normalmente fazem a nível de consultório, ou que elas fazem entre elas, né, a nível das suas amizades, do seu nível de relacionamento. Vou convidar vocês para que vocês chamem as pessoas do núcleo de relacionamento de vocês para que possam participar desse Conversando com o Meu Médico. Então, enviem acenem para vocês, né? Acenem para mim, mandem um coraçãozinho, chamem as pessoas, certo? Para que a gente possa realmente fazer um bate-papo bem legal, bem interessante, certo? Como já são 7 horas e 3 minutos, então eu acho que a gente já pode ir começando, pessoal. Uma das coisas que mais gera dúvida dos pacientes é qual é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura. Bom, é óbvio que lipoaspiração é a retirada daquela gordura através de técnicas, através de equipamentos que possam retirar, sugar, aspirar aquela gordura localizada, certo? E quando é que a gente vai fazer uma lipoescultura? Toda lipoaspiração é uma lipoescultura? Sim, pessoal, também faz parte de uma lipoescultura. Lipoescultura é quando eu quero mudar o contorno corporal, seja colocando, acrescentando um tecido, como um tecido gorduroso, certo? Para poder melhorar, fazer um aumento volumétrico daquela área para tirar um defeito, por exemplo, ou então conseguir uma curvatura melhor, ou quando eu também vou fazer uma retirada de gordura, de maneira que eu consiga harmonizar, de maneira que eu consiga um contorno mais correto, mais adequado para aquilo que eu desejo, certo? Existe, obviamente, limites para cada coisa, né? Tanto para a lipoaspiração quanto para a enxertia, a lipoenxertia, existem limites. Isso é uma coisa fundamental. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que é só lipoaspirar o que quiser, o que se deseja. Eu estou pagando, tira o que quer. Não é assim não, pessoal. Eu vou deixar isso muito bem claro, muito bem elucidado aqui para vocês. Da mesma forma como, para a gente fazer uma enxertia de gordura, existem limites também de quanto a gente pode colocar. Então, eu vou dar uma ideia, uma noção de técnica para vocês, para que vocês entendam e aceitem esses limites, porque eles são uma parte muito importante do procedimento em termos de segurança, em termos do que é possível, em termos do que é viável de ser feito do ponto de vista técnico, ok? Então, vamos lá. Quais são os limites de uma lipoaspiração? Pessoal, normalmente eu posso tirar, já que hoje em dia a maior parte das técnicas elas são infiltrativas, quer dizer, a gente injeta soro com adrenalina na área que vai ser lipoaspirada para que isso faça uma vasoconstricção, para que sangre menos durante o procedimento e também depois. O que vai acontecer? A gente vai com isso fazer com que haja um menos sangramento. Quando a gente usa uma técnica infiltrativa, que é o que eu estou comentando, normalmente no máximo do máximo, né, o Conselho Federal de Medicina criou uma normativa já no final de 2003, onde estabelece que esse limite é 7% do peso corporal. Então isso é muito importante. E isso vai muito de encontro a algumas pessoas que divulgam em rede social que tirou 10 litros, 15 litros, 18 litros. Realmente existem pessoas que fazem uma lipoaspiração deste porte. Daí eu pergunto, isso é seguro? Bom, primeiro está indo contra as normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não é legal, pessoal, a gente fazer uma cirurgia nesse nível de agressão. Por quê? Porque existem riscos, né? E quais são os riscos que podem acontecer? Bom, um dos principais riscos se chama embolia pulmonar.
Quando a gente lesa vasos mais calibrosos durante uma lipoaspiração e corre o risco de, a partir daí, entrar um fragmento de gordura dentro de um vaso, isso pode levar a um acidente muito sério chamado tromboembolismo. E o tromboembolismo, quando ele acontece, normalmente ele é muito grave e tem risco, inclusive, de morte para um paciente, infelizmente. Tá? Aliás, normalmente quando se fala ou quando se sabe que aconteceu algum caso de falecimento por conta de uma lipo, isso normalmente se dá por conta de uma embolia pulmonar, um fenômeno tromboembólico. E qual é a incidência, pessoal, de um acidente deste nível? Os estudos variam entre um caso para 5 mil até um caso para 47 mil pessoas operadas. Ele é raro? Felizmente é. Talvez muitas vezes aconteçam casos subclínicos, né, onde a pessoa naturalmente recupera, até porque normalmente nesse tipo de procedimento a gente usa prevenções, né, a gente usa quimioprofilaxia, a gente usa drogas, remédios que ajudam a evitar, né, a embolia. Agora o fato é que se uma bolinha de gordura entrar dentro de um vaso, se alojar dentro do pulmão, por exemplo, o remédio, né, ele não vai evitar esse fenômeno, ele talvez ele controle o tamanho desse evento adverso, ok? Então, existem limites, sim. E outra coisa, eu posso lipoaspirar um corpo inteiro? Pessoal, não, pessoal, não pode não. Por quê? Porque existem limites. O limite técnico admitido, inicialmente, era de 40% da superfície corporal, isso designado, normatizado pelo Conselho Federal de Medicina e Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Conselho Federal, sendo que o próprio Dr. Ilu, que foi quem inventou, lançou na década de 70 a lipoaspiração, o limite estabelecido por ele é em torno de 30% de superfície corporal, sabendo que quando a gente soma os limites, a gente normalmente não junta limite de peso com limite de área corporal lipoaspirada. Então, é muito importante se saber que existem limitações. Isso é fundamental, pessoal. Ok? Vamos para mais uma pergunta. Eu fiz uma pré-seleção de algumas perguntas que as pessoas tinham feito anteriormente, certo? Então, vamos lá. Quem é que pode fazer uma lipoaspiração? Pessoal, quem tiver gordura localizada pode fazer lipoaspiração, certo? Normalmente, a grande indicação de uma lipoaspiração é a retirada da gordura localizada. Por exemplo, eu tenho um pneuzinho, eu tenho um culote, eu tenho na face interna da coxa, eu quero diminuir o meu abdômen, a minha barriga, ótimo. Os resultados são realmente maravilhosos quando bem indicados e quando bem executados, sabendo dos limites da técnica e do paciente, como eu sempre falo nessas lives, né, do Conversando com o Meu Médico, certo? E um paciente gordo, um paciente obeso, ele pode fazer uma lipoaspiração? Pessoal, pode, ok? Sabendo que não é a indicação correta, ideal. Agora, tem algumas pessoas que, infelizmente, elas não conseguem fazer a sua redução de peso, ou com reeducação alimentar, ou com atividade física, ou mesmo com os tratamentos complementares que hoje existem vários disponíveis, né? Inclusive, a gente tem a nossa grande parceira, que é a MyMoment. Na MyMoment a gente tem diversos tratamentos complementares que ajudam a retração de pele, que ajudam o tratamento da flacidez, a celulite e a redução de medidas. Então, tem pessoas que muitas vezes o resultado ele é limitado. Porque entram fatores hormonais, entram fatores dietéticos, entram fatores genéticos, enfim. Normalmente essas coisas são multifatoriais, elas não são tão simples quanto é uma questão de fazer exercício ou de fazer dieta. Lembrando sempre que dieta não é sinônimo de fechar a boca ou passar a fome. Na verdade, quando a gente vai fazer um processo dietético, um processo nutricional, a gente tem que vislumbrar, na verdade, uma superalimentação. A gente tem que estar extremamente bem alimentado, comendo em qualidade, em quantidade, em horários adequados. E para isso existem, né, os nutrólogos e os nutricionistas para ajudar nesse tipo de orientação. Essa orientação, de preferência, sempre deve ser feita por um profissional e não da cabeça da gente, ou então aquelas dietas muitas vezes muito doidas que se encontram em revistas, ok? Bom, então complementando como eu havia comentado,
Às vezes o paciente ele não consegue resultado adequado ou para que chegue num peso ideal, ou o próximo, para que a gente possa ser submetido, para que ele possa ser submetido a uma lipo ou mesmo uma plástica abdominal. Em algumas vezes, em casos muito bem selecionados, nós escolhemos começar com uma intervenção de lipoaspiração, até para poder dar motivação. A gente começa com um trabalho mais localizado, um trabalho que não vai pegar um corpo inteiro, por uma questão de segurança, e a gente dá motivação. Então, assim, com isso, o paciente vai levantando a autoestima, vai resgatando a sua autoimagem e ele vai acontecendo uma mágica interna, uma verdadeira mágica, um resgate de autoimagem e autoestima. Naturalmente, essa plástica interior começa a acontecer e com isso é incrível como a pessoa também começa a ter ganhos que até então não vinha tendo ou estava limitado, ok? Vamos lá. Uma pergunta muito importante aqui que foi selecionada é o seguinte: que cuidados com medicamentos, drogas lícitas e ilícitas tenho que ter para fazer uma lipoaspiração? Pessoal, isto é fundamental. A gente sempre tem que falar para a pessoa, né, que para o paciente, aliás, o paciente tem que comentar com o seu médico que quais são as drogas que estão sendo utilizadas, se ele usa alguma droga ilícita, porque muitas vezes essas drogas ilícitas elas podem comprometer o coração. E às vezes os acidentes que podem acontecer num ato anestésico, num ato cirúrgico, muitas vezes estão relacionados ao uso de drogas ilícitas que não foram comentadas, foram omitidas em relação ao seu médico, e isso pode ser altamente perigoso, pessoal. Então tem que se falar. E outra coisa, tem muitos remédios que alteram a coagulação e realmente a gente tem que suspender antes da cirurgia. Por exemplo, anti-inflamatórios, aspirina, normalmente a gente para cerca de uma semana antes. Metformina, muito paciente com resistência à insulina ou então diabéticos, eles têm que parar a metformina, a glifagem, cerca de 5 dias antes. Por quê? Porque pode alterar e é muito comum que altere a coagulação. Às vezes o exame do coagulograma ele vem normal, mas na prática o paciente fica porejando, fica sujando, ele fica sujando muito a área que foi operada, muitas vezes é a metformina. Bom, alimentos também a gente tem que ter cuidado. Então, ginkgo biloba, ginseng, alho, gengibre. Então, isso tudo pode alterar a coagulação. Então, alho, gengibre, ginseng, ginkgo biloba, são bem comuns. Há alguns medicamentos também para labirintite. Então, o paciente tem que comunicar isso para nós, para que nós possamos orientar em relação ao que fazer, o que retirar antes. Alguns antidepressivos também podem interferir com o coração, assim como inibidores do apetite. Normalmente, os inibidores a gente tem que cortar cerca de 2 semanas antes. Então, isso é fundamental. Cigarro, pessoal, o ideal é que a gente tenha pelo menos 1 mês, né, de corpo limpo. E quando a gente fala de cigarro, nicotina, a gente fala também do ambiente familiar dessa pessoa. Por quê? Às vezes ela não fuma, mas na sala ou no quarto tem um marido, tem a esposa, tem alguém da família que fuma e deixa o ambiente realmente com aquela fumaça de cigarro. Isso é muito deletério, isso é prejudicial. A nicotina, principalmente, ela fecha os vasos, ela diminui a circulação sanguínea dos tecidos da pele, ok? Então, isso é fundamental ser comentado, isso é fundamental que seja uma coisa muito honesta, porque não adianta o paciente chegar e mentir para o médico e dizer: doutor, eu parei de fumar, enquanto ela não parou. Porque não existe como ela mentir para ela própria, já que ela é a paciente. Então, o paciente tem que ser absurdamente ou tremendamente honesto com ele próprio e com o médico, tá? Isso vai garantir o sucesso e a segurança de um ato cirúrgico, ok? Bom, qual é o ambiente adequado, certo? Aqui é um assunto extremamente delicado. O ambiente adequado para se fazer uma lipoaspiração. Daí tem uma pergunta: a equipe de só um médico? O que é lipolite? Pessoal, isso aqui é assunto que já apareceu inclusive no Fantástico.
ok? Em vários programas, a questão do ambiente cirúrgico, ele deve ser sempre um ambiente de retaguarda completa. Tem que ser uma sala de cirurgia, num bloco cirúrgico, num centro cirúrgico, onde se tenha toda a retaguarda e não simplesmente uma sala de pequena cirurgia em clínicas dermatológicas ou de qualquer médico, um cirurgião plástico mesmo, etc. É desaconselhável, pessoal, fazer uma lipoaspiração numa sala de pequena cirurgia. É claro que, a menos que seja um pequeno retoque. Eu vou lipoaspirar uma pequena área desse tamanho para fazer um retoque. Ou então uma área como o joelho, que é uma coisa muito limitada, onde eu posso fazer com anestesia local. Pessoal, muito cuidado com essa questão, com essa falsa simplicidade de cirurgiões que dizem assim, não, mas eu vou fazer a sua lipoaspiração toda com anestesia local, como se isso fosse realmente uma noção de simplicidade. Na verdade, isso pode se tornar um grande problema, pode haver um grande acidente. Existem limites de quanto de anestésico local a gente pode infiltrar no paciente, isso dependendo do peso. Então, como eu vi recentemente, uma paciente foi submetida a uma lipoaspiração de todo o abdômen, parte dos flancos do pneuzinho dela, com um anestésico local feita por um dermatologista numa sala de pequena cirurgia. Não pode não, pessoal. Eu acho que assim foi o tempo onde a inocência, esse tipo de negligência, até da parte do paciente, né? Aquela coisa assim, inocente até demais, ou negligente também. Não, o doutor é bom. Pessoal, tem que ter ambiente adequado. E outra coisa, claro que eu sou cirurgião plástico, mas cirurgia plástica tem que ser feita por cirurgião plástico. Então, assim, hoje existem médicos de várias especialidades, existem inclusive dentistas praticando lipoaspiração. Eu, pelo menos a minha opinião pessoal, eu sou radicalmente contra. Vocês imaginem que se um cirurgião plástico, para sair verde no mercado, ele tem que ter pelo menos 5 anos de formação para sair verde, e a partir daí, ao longo de anos e anos, ir aprimorando a sua expertise, né, o seu know-how para poder fazer um procedimento bom, que acrescente resultados legais, corretos, idôneos para um paciente. Como é que hoje as pessoas se submetem a qualquer tipo de profissional que não é nem sequer um cirurgião plástico? Outra coisa, não é só ser cirurgião plástico, tem que ser um cirurgião plástico habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas, Marco Almeida, como é que eu sei se o médico que está lá escrito dizendo que ele faz lipoaspiração, ele é ou não é um cirurgião plástico habilitado? Pessoal, é muito fácil. Entrem no site da Sociedade Brasileira, que é cirurgiaplástica.org.br, e pesquisem no seu estado se esse médico é cirurgião plástico, se ele tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje, a gente vê tanta cirurgia de lipoaspiração como se fosse uma certa coisa banalizada. Eu vou ali no consultório fazer. Pode não, pessoal. Pode não, sabe por quê? As coisas têm nome, sobrenome, endereço, CPF, RG, e tem que ser assinado, e muito bem assinado embaixo, por quem faz e com que nível de responsabilidade. Não brinquem com o seu corpo, sabe por quê? Nosso corpo é o nosso único e real patrimônio que nós temos. Nós temos que escolher muito bem com quem nós vamos fazer, aonde vamos fazer, né? Com que técnica vamos fazer, e cuidado com essa falsa sensação de simplicidade, porque lipoaspiração é uma cirurgia complexa. Fazer uma cirurgia com um médico sozinho na sala também é perigoso, pessoal, porque se esse médico passar mal, tiver algum mal-estar, etc., quem continua ou quem termina essa cirurgia? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem que ser um auxiliar cirurgião plástico igualmente, extremamente gabaritado e capacitado para que possa terminar esse ato cirúrgico. Então, equipe com pelo menos 2 cirurgiões plásticos, ambiente adequado, anestesista sempre presente para que a gente possa ter retaguarda, tranquilidade. Porque fazer esses procedimentos grandes com anestesia local dói, sofre, cria muita fibrose, acaba fazendo mais de uma intervenção, aumenta muito o risco cardiológico, o risco de convulsão. Então, assim, cirurgia plástica, lipoaspiração, fantástica, pessoal. Resultados maravilhosos. Agora, temos que fazer nas condições corretas e adequadas, tá certo? Estou frisando isso porque isso aqui é muito importante.
Vamos lá. O que é lipolite? O lipolite, essa ideia da lipoaspiração localizada com anestesia local. Tem que ter muito cuidado porque muito médico vendeu essa ideia de falsa simplicidade, onde na verdade o inocente do paciente estava correndo muito mais risco sem saber. Então, lipolite, anestesia local, né, feita em um ambiente que pode ser até a sala de pequena cirurgia, mas casos muito bem selecionados, ok? E não banalizados. O que é lipo HD? Todo mundo pode fazer. Isso é assunto da moda, porque lipo HD, como as redes sociais badalam muitas coisas, né? A lipo HD quer dizer de alta definição, high definition. Uma coisa muito importante, é todo mundo que pode fazer? Não, pessoal. Na verdade, uma lipo de alta definição são para casos muito bem selecionados, pessoas que normalmente já têm um corpo muito bem, pessoas que malham bastante, pessoas que já têm um corpo bem definido, onde a gente vai fazer aquele acréscimo, aquele upgrade. A gente vai dar um grau a mais de resultado para esse paciente, fazendo um trabalho onde a gente vai valorizar depressões e saliências de maneira que, do ponto de vista 3D, a gente visualizando da definição da musculatura. Então, o resultado da Lipo HD é muito legal, quando muito bem indicado e muito bem realizado. Tem que ter muito cuidado, pessoal, porque a nível mundial, a Lipo HD, quando começou a ser praticada e difundida como se fosse o suprassumo de uma técnica, certo? Muita gente teve problemas gravíssimos a nível mundial, de necroses muito grandes, de sequelas muito importantes. Então, a gente tem que ficar muito esperto com a questão da Lipo HD, certo? A gente pode fazer Lipo HD com lipoaspiração tradicional, como uma vibrolipo. A gente pode fazer lipo HD com uma lipo ultrassônica, né? Tem que ter cuidado porque tem aparelhos de lipo ultrassônica que são muito divulgados na mídia, mas ainda não tem liberação pela Anvisa. Então tem que ficar espertos, né? Porque muita gente que compra e utiliza esses equipamentos de lipo ultrassônica, na verdade esses equipamentos não têm liberação no Brasil pela Anvisa para fazer a Lipo HD. E existe também o laser. Bom, mas o laser também tem que ter cuidado, porque antigamente haviam alguns lasers, e não é só ter a palavra laser para dizer que ele é bom, ou que funciona, ou que ele é maravilhoso. Na verdade, existem frequências específicas para que a gente consiga resultados bem específicos. Então, aqui nós temos usado já há mais de um ano a lipo a laser a 1210 nanômetros. É uma lipo realmente muito diferenciada, porque ela retrai mais a pele e dói 4 vezes menos. Eu quero fazer inclusive uma live sobre a lipo a laser 1210 nanômetros, que é uma técnica chamada One Step. Inclusive nós temos matéria aí no Instagram já falando sobre essa tecnologia, com resultados extremamente diferenciados. Ela dói normalmente bem menos no pós-operatório, ela retrai mais a pele e ela também causa muito menos fibrose na área lipoaspirada, o que é muito interessante, porque tem muitos pacientes que fazem lipoaspiração e ficam cheios de fibrose, cheios de cicatrizes internas. Pessoal, estou sentindo falta do coraçãozinho, quero pedir para vocês motivarem, né, o interlocutor aqui para que eu possa realmente avançar nesses assuntos, que eu tenho certeza que interessam a todos vocês. Então, quero ver mais o coraçãozinho, quero que vocês convidem os amigos de vocês que possam estar online para também fazer esse bate-papo comigo, ok? Pessoal, então assim, qual é o diferencial de um lipo a laser para uma lipo ultrassônica? Obrigado, pessoal, para quem está enviando. A Lipo HD, ela pode ser feita, então, como eu disse, com uma vibrolipo, com uma lipo a laser ou então com uma lipo ultrassônica. A diferença também da lipo a laser para a lipo ultrassônica é que a célula gordurosa ela é destruída pelo ultrassom. O ultrassom ele estoura, ele rompe a célula e ela sai com um verdadeiro óleo, né? Então, no passado, eu já fiz lipo ultrassônica, na verdade, quando foi lançado isso a nível mundial, e a gente acabou evoluindo para outras tecnologias. Hoje, eu considero a lipo a laser como sendo um grande diferencial a nível mundial. Ele tem um grande diferencial também, que é o seguinte: a gordura ela é retirada íntegra na lipo a laser.
cerca de 98% das células, elas saem íntegras, então ela é fantástica para a medicina regenerativa. E o laser que é aplicado nesse procedimento, ele estimula células-tronco, ele estimula fatores de crescimento e outras substâncias chamadas citocinas, inclusive anti-inflamatórias, que é o que proporciona menor dolorimento nesta área e também fazendo com que haja muito menos fibrose. Então, eu vou entrar em detalhes numa live para falar, talvez até na próxima semana, somente sobre lipolaser para vocês, porque isso é um diferencial top a nível mundial e nós temos isso no nosso ambiente de trabalho aqui, certo? Então, vamos lá. Aspectos volumétricos e regenerativos, ok. Muitas vezes a gente retira a gordura para fazer enxerto. Então vamos lá. Uma lipo ultrassônica não serve para isto. Serviria para isso uma vibrolipo, por exemplo, uma hidrovibrolipo. Só que 40% das células somente saem íntegras. Ou a laser sai 98%. Então, muitas vezes, numa reconstrução de mama, por exemplo, a gente precisa fazer detalhes no contorno em volta da prótese. Mesmo para um aumento de cirurgia mamária, hoje nós temos as chamadas mamas híbridas, onde a gente lança a mão da colocação de uma prótese e também de enxertia de gordura. Então, precisa ser preferencialmente uma lipolaser, porque os resultados são melhores. Agora, quanto eu posso injetar de gordura, né, para aumentar uma mama? Pessoal, uma coisa muito importante, né? Até hoje, assim, para a gente fazer um aumento de mama só na base da enxertia gordurosa, são necessárias normalmente sessões de lipoenxertia, porque a gente tem um limite entre 100 e 200 centímetros cúbicos de enxertia de gordura que a gente consegue fazer numa mama, num peito. E no glúteo, porque a gente vê pessoas que querem injetar, ou médicos que injetam volumes imensos no glúteo, achando como se fosse simplesmente uma questão de retirar, chegar lá e injetar. Não é, pessoal, não é assim. As técnicas estão muito bem estabelecidas. Eu tenho que fazer simplesmente trajetos onde a espessura máxima desse enxerto tem que ter no máximo 3 milímetros. Então, quer dizer, não é eu chegar lá e bombar um monte de gordura, fazer uma bola de gordura, como se fosse uma prótese glútea, porque não funciona. Inclusive, eu quero dizer para vocês que muita gente que faz aumento glúteo com enxertia de gordura, tá cheio de problema no seu glúteo, porque injetou tanta gordura. Boa parte dessa gordura, ela necrosa, ela entra em processo de necrose, ela acaba morrendo, pega somente um pouco disso e acabam criando cistos. Quer dizer, externamente eu estou olhando, aparentemente chega a estar até bonito, mas só que internamente tem problemas. E outra coisa, excesso de gordura no glúteo sempre tem um risco, e principalmente dependendo da área onde for lipoenxertada, que pode criar as famosas embolias. A gente pode injetar dentro de vasos, porque os vasos na região glútea têm pressão negativa e são calibrosos, então muitas vezes pode-se ter complicações graves aí. Então, o aumento glúteo com enxerto de gordura tem que ser muito cauteloso, com gente muito habilitada, e não é uma questão simplesmente de achar, não, coloca aí, doutor, coloca mais, porque não é assim, pessoal, ok? Eu estou fazendo uma afirmação em relação a este assunto. Vamos lá, vamos adiante. Bom, e o paciente obeso e flácido, tratamentos complementares, ok? O que eu tenho que comentar a respeito disso? Pessoal, pacientes que têm flacidez, que estão obesos, é claro que os resultados de uma lipoaspiração vão ser sempre mais limitados, ok? Pacientes que, se ele tem flacidez, ele vai ter que trabalhar com tratamentos complementares, né? Então aí vamos ver os parceiros que cada médico tem. Eu particularmente tenho a My Moment para poder me ajudar, tanto antes quanto depois da cirurgia, não só em tratamentos de drenagem pós-operatória, mas nesses tratamentos específicos, porque a lipoaspiração, ela não trata a celulite, pessoal. Lipoaspiração não trata a flacidez. É claro que se eu usar um laser, eu vou ter mais retração de pele, mas e eu uso desta tecnologia objetivando essa retração de pele, e tem realmente resultados muito legais, muito interessantes, que muitas vezes nós mesmos, enquanto médicos, nos surpreendemos. Agora, sabendo que, especificamente para a flacidez, lipoaspiração não é um tratamento específico para isso. Então, nós teremos que ter tratamentos coadjuvantes, complementares, ok?
Uma outra paciente me pergunta assim, tenho 57 anos, ó, preste atenção, 1,58 m, 82 quilos e desejo operar mama, abdômen, fazer uma lipo de braços, dorso, quadril e coxas. O que o senhor acha? Posso fazer uma lipo HD? Pessoal, eu vou dar minha conduta, minha opinião, porque isso é baseado em 34 anos de formado, baseado em mais de 30 anos de experiência com cirurgia plástica. Eu digo para vocês, uma pessoa acima de 50 anos fazer uma cirurgia deste porte, se fosse da minha família, eu contraindicaria. Porque eu estou fazendo essa cirurgia para melhorar, eu tenho que restringir o máximo a exposição, o risco desse meu paciente. Ok? Então, eu digo para vocês o seguinte, né? Um paciente com 57 anos, 82 quilos, né? Ele não deve fazer, eu não indico fazer uma mama, um abdômen, uma lipoaspiração deste tamanho, onde ela quer operar, ela quer lipoaspirar dorso, braços, quadril, coxas. Realmente isso não é legal, certo? Eu acho que nós temos que ter um limite, né? Nós temos que ter um limite de até onde a gente pode ir, né? Eu confesso para vocês que cada vez mais o bom senso e a prudência, né, devem imperar. Cirurgia, na minha opinião, de muitos cirurgiões plásticos extremamente conceituados, não devem passar de 4 horas. É uma questão de respeito ao paciente, é uma questão de respeito aos limites da técnica e do paciente, para que a gente realmente possa fazer isso com segurança, oferecendo mais para o paciente, ok? E administrando sempre o risco do paciente. Bom, uma outra pergunta muito interessante, vejam só, quero fazer uma lipo grande, preciso receber sangue? Por que as pessoas perguntam isso? Porque tem alguns médicos que fazem lipoaspirações tão agressivas que o paciente muitas vezes tem que receber até sangue. Eu não gosto dessa ideia, eu nunca proponho isso para um paciente, fazer uma lipoaspiração de um porte deste a ponto de ter que receber sangue. Sangue também não é uma coisa inocente, pessoal. Toda transfusão de sangue, ela corre risco, né? Então, ela não é algo inocente, então a gente tem que sempre que possível evitar. Agora, é claro, houve um acidente, houve um sangramento inesperado, acima do normal, mas isso não tem nada a ver com uma lipoaspiração extremamente agressiva. Então, se é para fazer uma lipoaspiração extremamente agressiva, talvez seja interessante a gente partir esse ato cirúrgico e talvez combinar com o paciente fazendo duas etapas. Eu acho que é uma questão de respeito à vida. Ok? Então, para mim, sangue, eu pelo menos no meu histórico profissional eu desconheço. Ok? Para mim, da forma como eu procedo, da forma como eu conduzo. Ok? Essa próxima pergunta é muito interessante, é muito importante, porque eu vejo muita fantasia em relação a esse tópico. Cinta modeladora, bem apertada, ajuda no resultado, na definição da lipo. Pessoal, assunto grave, importantíssimo, porque tem pessoas que arrocham, apertam a cinta, de maneira que elas não conseguem nem sequer respirar. Isto está terminantemente proibido. Hoje existem estudos a nível mundial onde a gente sabe que uma cinta muito apertada traz uma série de riscos para o paciente. Riscos do ponto de vista de aumento de pressão intra-abdominal, de maneira que essa pressão intra-abdominal aumentada, ela leva a riscos de tromboembolia. Então, cinta tem que ser uma compressão moderada. Apertada, achando que vai ganhar mais cintura ou vai ficar mais batidinha por conta disso, na verdade é um grande risco totalmente desnecessário. Se fosse assim, ninguém precisava fazer uma cirurgia, aproximar músculos, fazer uma lipoaspiração. É só questão de ir comprando modelador e arrochando, apertando no torniquete, né? Isso não existe não, pessoal. Não é legal, não é saudável, está contraindicado, ok? Quanto tempo depois da lipo eu posso voltar para a academia e trabalho? Isso aqui é pergunta muito, mas muito comum, certo? Em consultório. Normalmente, os pacientes com um mês já estão assim, fazendo as suas atividades físicas, normalmente na sua academia.
Na questão de voltar ao trabalho, depende muito do paciente. E aqui eu confesso que eu tenho me surpreendido muito com os pós-operatórios da lipoaspiração a laser. Por quê? Como dói normalmente 4 vezes menos, na minha experiência, né, num pós-operatório, então os pacientes normalmente eles não têm queixas, eles tomam muito pouco remédio no pós-operatório. Então o que acontece? Os pacientes com pouquíssimos dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias, normalmente ou muitas vezes já estão trabalhando de uma maneira muito tranquila, certo? Então eu acho que isso é uma pergunta muito prática. Estamos com 35 minutos, né, de live. Eu vi que algumas pessoas, eu não consigo ler ao mesmo tempo que eu estou falando e lendo as perguntas, porque eu tenho que, como eu uso esse óculos multifocal, para mim não é muito fácil. Eu vi que tinha gente pedindo para ver, para entrar, para participar, mas eu vou pedir desculpas, mas realmente fica difícil administrar isso, já que eu estou aqui sozinho, ok? Vamos lá. Eu tenho uma amiga que fez lipo e ficou com muita fibrose e depressões na área tratada. Isso é normal? Não, pessoal. Infelizmente isso não é normal, não é legal. Algumas pessoas realmente fazem mais fibrose, principalmente quando elas comem comidas que a gente considera, entre aspas, carregadas. São comidas ou alimentos que aumentam o processo inflamatório para o paciente. Ou então lipoaspirações muito agressivas. Aí a gente tem que ter cuidado com a expectativa do paciente e com o que foi oferecido em termos de resultado, porque alguns médicos, na intenção de oferecer um resultado acima da média, muitas vezes eles ultrapassam o sinal amarelo e o vermelho dos limites da técnica, e com isso lesam muito o tecido, criam muitos buracos, muitas depressões. Então, buraco e depressão, na verdade, é um problema técnico, né? Normalmente é uma lipoaspiração muito agressiva, onde um médico quis dar mais em menos tempo, e com isso ele arriscou mais o seu paciente e ele acabou criando uma sequela, infelizmente. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente na área do pneu acima do glúteo, onde para a intenção de selar aquele paciente, deixar aquele glúteo mais saliente, tem verdadeiras sequelas bárbaras, né? De buracos, pele colada no músculo. Pessoal, lipoaspiração não se deve colar pele no músculo. Então, isso aqui é muito importante, essa informação para vocês. Porque leigamente as pessoas acham que se aqui é a superfície da pele e aqui está o músculo, eu quero uma lipoaspiração que cole. E não pensem vocês que o médico bonzinho é aquele que, não, ele colou a pele no músculo. Isso realmente não é interessante, isso cria uma série de sequelas, problemas graves, onde muitas vezes a pessoa não consegue usar um biquíni, um maiô depois, e o conserto é complicadíssimo, pessoal. Eu tenho isso aqui de gordura, eu vou passando a cânula, vou criando túneis, eu vou baixando isso aqui. Eu tenho um limite disso, eu posso chegar aqui, mas eu não posso chegar aqui. Pele colada em músculo. Então, na verdade, isso é uma fantasia, isso é uma sequela, são sequelas, tratamento grave, difícil e muito arriscado algumas vezes, ok? Então, essa questão de ter buraco, depressões, na verdade são resultados ruins, não são resultados bons, né? Então, esse negócio, aquela fantasia de que o médico A, B ou C seca, tem que ter muito cuidado. Ele seca o quê? Ele seca o quê? A que preço? E a que preço de quem está deitado lá, né, ok? Então, nós temos que ter muita consciência desse nível, do que pode, até onde se pode se chegar com segurança. E tecnicamente, sempre sabendo os limites da técnica e também do paciente, ok? Acho que é uma questão de respeito também ao paciente, respeito à técnica e à vida, ok? Vamos lá. Concluindo, eu estou praticamente concluindo, pessoal. E aqui tem uma seguinte pergunta. Já fiz 2 lipos no passado, qual é a melhor técnica para uma terceira intervenção? Pessoal, se uma pessoa fez 2 lipoaspirações na mesma área, é claro que ela está cheia de fibrose, ela tem cicatrizes internas. Então, essa pessoa, obviamente, ela tem dificuldades para se entrar com uma cânula naquela região. Aí é mais uma indicação do lipo a laser, porque o laser, como ele vai dissolvendo, desmanchando aquele tecido, então a gente vai conseguir penetrar com mais facilidade naquela região, de maneira a diminuir
riscos para o paciente, porque se eu tenho que fazer muita força e às vezes é necessário se fazer força para entrar numa área muito fibrosada, a cânula pode inclusive até fazer isso aqui, como se fosse envergando. E obviamente o risco de um acidente é muito maior. Então aí entra mais uma indicação do laser. O laser para pessoas que já foram operadas. E é claro que uma pessoa que já teve fibrose, né, que teve dor no pós-operatório, né, e se ela vai mexer uma terceira vez na mesma área lipoaspirada, mais um motivo para que a gente use uma lipo a laser, porque vai doer menos, vai dar menos fibrose e a gente vai entrar com mais facilidade dessa região que já foi operada. Depois de fazer uma lipo, a pessoa pode voltar a engordar? Pessoal, muito básica essa pergunta e muito importante. Eu tenho, digamos que eu tenho na área da minha barriga, eu tenho 20 células. Eu tirei 10 células, destruí 10 células com a lipoaspiração. Normalmente essas células não voltam a se replicar, a se multiplicar. Agora o que pode acontecer é que cada célula elas podem aumentar até 20 vezes o tamanho. A pessoa pode voltar a engordar, camuflando o resultado original da lipo. Só que normalmente ela engorda da testa ao dedão do pé, entre aspas. Certo? Então, se a pessoa fizer uma reeducação alimentar, atividade física e realmente com os tratamentos complementares, ela tem uma grande chance de recuperar, né, aquele resultado original. Claro que existem também alterações endócrinas que podem alterar e dificultar esses resultados, mas daí a gente vai lançar mão também de um colega endocrinologista. Ok. E agora a última pergunta, pessoal. Depois do parto, quanto tempo se pode fazer a lipo? Essa pergunta é muito interessante porque algumas pessoas chegam a me perguntar se podem ser lipoaspiradas no ato do parto. Pessoal, na média, uma pessoa tem que ter muito cuidado durante a gestação para não passar muito mais do que uns 12 quilos. Porque se ela engordar 30 quilos, por exemplo, ela vai ter problemas depois para recuperar esse. Ela vai ter dificuldades para recuperar a sua forma, dependendo do biotipo da pessoa. Então, normalmente, para a gente considerar uma lipoaspiração, eu tenho que ter pelo menos passado, no mínimo, 6 meses pós-parto, porque os tecidos já vão ter desinchado mais, já vão ter voltado mais para o lugar, a pessoa já vai ter tido uma chance de recuperar mais a sua forma. Ok? Pessoal, eu quero convidar vocês a fazerem um print da tela, que vocês publiquem, que isso é importante nas redes sociais de vocês, para que a gente possa continuar nesse processo de informação de qualidade, honesta e correta, para que vocês possam construir dentro da cabeça de vocês uma ampliação de consciência e uma construção de um projeto de resgate de autoimagem, de autoestima, mas de uma maneira correta, né? De uma maneira decente, de uma maneira a otimizar a informação técnica, de maneira que a gente realmente possa contribuir de maneira muito útil. Né? Quando eu digo útil, eu digo não fútil, ok? Porque infelizmente existe hoje em rede social muita informação fútil. Então vamos passar informações de qualidade, de forma a serem úteis para vocês, para que vocês possam construir o processo de resgate de autoimagem, de autoestima da melhor maneira possível. Obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de poder estar fazendo esse quadro aqui com vocês, conversando com o meu médico. E sintam-se sempre à vontade para sugerir os assuntos, fazerem as perguntas, ok? E próxima semana a gente deve estar avançando nesse assunto. Muito provavelmente vamos falar sobre lipoaspiração a laser. Tenho certeza que é um assunto muito entusiasmante para todos nós. Pois um abraço, tudo de bom.